Luffy e Zoro sempre tiveram um nível de poder muito elevado em One Piece, porém cada um possui características e pontos fracos totalmente diferentes. Luffy consegue receber muitos golpes diretos, porém é completamente fraco contra lâminas, a principal especialidade dos inimigos do Zoro. Então é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quais inimigos do Zoro o Luffy venceria e quais ele perderia. Então se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Luffy e o Zoro sempre tiveram um nível de poder bem parecido, porém o Zoro e a maioria dos seus oponentes são o total ponto fraco do Luffy, já que ele é completamente vulnerável a lâminas, sendo esse um dos seus principais pontos fracos. Mas bom galera, o maior ponto fraco que mata qualquer um é você ainda não ter deixado o like nesse vídeo. O seu like é um ponto muito forte para o canal, então deixe o seu like. E vamos agora para os inimigos do Zoro que o Luffy venceria ou perderia. Capitão Morgan Mão de Machado. O Capitão da Marinha Morgan foi o primeiro oponente que o Zoro derrotou na história, e ele não era tão poderoso assim. Sua força estava principalmente na sua mão de machado, mas Zoro o derrotou com um único golpe, mesmo estando muito debilitado por ter ficado vários dias sem comer nada. Então é impossível ver o Luffy perdendo para o Morgan nesse ponto da história. Kabage. Chegando em Orange Town, Luffy, Zoro e a Nami que eles encontraram por lá enfrentam os piratas do Bug, que estavam dominando a ilha. O oponente do Zoro foi o Kabage, um espadachim malabarista. Kabage, na sua luta contra o Zoro, jogou sujo na maior parte do tempo. Ele se aproveitou que o Zoro tinha sido ferido antes pelo Bug e atacava direto em suas feridas sempre que tinha chance. Porém, mesmo assim, Zoro ainda o derrotou. E apesar do Kabage ser um espadachim, o que é o principal ponto fraco do Luffy, ele é tão fraco e sempre precisa jogar sujo para ganhar que o Luffy com certeza o venceria facilmente. Então esse é mais um oponente do Zoro que o Luffy venceria sem nenhum problema. Irmãos Nyaban. Bom, os irmãos Nyaban eram os dois homens mais fortes da tripulação do Kuro no arco da Vila Syrup, e nem tem muito o que falar sobre esses dois. Luffy venceu o Kuro, que era muito mais forte que os dois juntos. Os irmãos Nyaban tinham muito medo do Kuro, e isso não era apenas por ele ser o seu capitão, mas porque eles sabiam que o Kuro era capaz de acabar com eles se quisesse. Então até esse momento, Luffy venceria todos os inimigos do Zoro. Mas ainda estamos no início, as coisas começam a mudar a partir de agora. Draco e Mihawk. No Baratie, Zoro finalmente encontra o homem que ele sonha em derrotar, o espadachim mais forte do mundo, Draco e Mihawk. Porém, ele o encontrou cedo demais, porque ele foi completamente derrotado sem nenhuma chance de vencer. A diferença de poder deles nesse ponto da história era tanta que Mihawk nem se importou em lutar a sério, ou até mesmo de usar Haki. Então é impossível ver o Luffy vencendo o Mihawk nesse ponto da história. Luffy ainda nem tinha Haki nesse momento, e até mesmo mais tarde em Marineford, quando o Luffy já estava muito mais forte, ele ainda mostrou que não era capaz de enfrentar o Mihawk. Então Mihawk é um oponente do Zoro que o Luffy não venceria. Hachi. Hachi é um homem-peixe que inicialmente, quando o conhecemos, era um membro dos piratas do Arlong. Ele, por ser um peixe-polvo e ter vários braços, ele é um espadachim do estilo de 6 espadas. E como um espadachim, ele obviamente enfrentou o Zoro, já que o Zoro sempre precisa derrotar todos os espadachins que encontra para provar que ele é um espadachim melhor. Aliás, esse é o seu sonho. Apesar do Hachi ser um espadachim que, como eu já comentei, é uma das principais fraquezas do Luffy, já que ele não é imune a lâminas, um pouco mais pra frente na história vemos Hachi novamente, e desta vez ele se torna amigo do Chapéu de Palha. Mas aqui também descobrimos que o Hachi não é tão poderoso.
Naquela época do Arlong, ele foi só um inimigo difícil para o Zoro, porque o seu enorme ferimento que o Zoro tinha recebido do Mihawk ainda não tinha se curado. Os Homens Peixes até mesmo se questionam como o Zoro ainda está vivo com aquele ferimento, então Luffy não teria dificuldades nenhuma em vencer Hachi naquele ponto da história. Das Bones. Bom, isso aqui é interessante. Das Bones era o braço direito do Crocodile, tanto que ele recebeu o título de Mr. One na Baroque Works, estando apenas abaixo do Crocodile, que era o Mr. Zero. Das Bones tem uma habilidade muito interessante que com certeza fez ele ser o oponente do Zoro. Ele tem a Fruta do Aço, que transforma todo o seu corpo em aço, e faz ele criar lâminas de qualquer parte do seu corpo, ou seja, todo o seu corpo se torna praticamente uma espada. Ele foi um oponente muito difícil justamente pela durabilidade do aço, e o Zoro teve dificuldades em vencê-lo. E é justamente por isso que eu acredito que esse é um oponente do Zoro que o Luffy não venceria. Seu corpo é todo feito de lâminas, a principal fraqueza do Luffy. Ele poderia simplesmente cortar o Luffy em todos os golpes que ele desse, e o Luffy não poderia fazer nada para se defender. Além disso, o Luffy não consegue se defender de cortes, e é por isso que o Das Bones venceria o Luffy se o enfrentasse em Alabasta. T-Bone. Quando estavam no trem marítimo indo direto para Enies Lobby, os Chapéus de Palha são interceptados por T-Bone, um vice-almirante da marinha. T-Bone planejava cortar o trem inteiro ao meio para pará-lo, e teria conseguido se não fosse pelo Zoro, que em um combate com T-Bone o derrotou. E falando sério, T-Bone era muito poderoso nesse momento da história. Você pode não se lembrar muito, mas ele era um dos espadachins mais habilidosos que já tinha aparecido até então. E Zoro provavelmente só o derrotou por causa da velocidade gigantesca do trem, que com certeza aumentou muito a força de seu golpe. Mas se T-Bone tivesse lutado com Luffy, eu não tenho tanta certeza se o Luffy venceria. Nesse momento da história, o Luffy ainda não tinha nenhuma de suas habilidades especiais, como os Gears ou seu Haki. Além disso, T-Bone era um espadachim, a principal fraqueza do Luffy. Então é muito provável que se fosse ele no lugar do Zoro, os Chapéus de Palha nunca teriam chegado a Enies Lobby, porque ele seria derrotado. Kako. Em Enies Lobby, os Chapéus de Palha enfrentaram a CP9 para salvar seus amigos, a Robin e o Franky, que tinham sido capturados. Nesta batalha, Zoro acaba enfrentando o Kako, um agente da marinha que era um espadachim do estilo de 4 espadas. Mas no meio da batalha, o Zoro teve vários problemas. Ele ficou algemado ao Usopp, não conseguindo usar sua força máxima, enquanto ainda tinha que se esquivar e proteger o Usopp dos golpes dos agentes. E no final, após se libertar, Zoro venceu o Kako. Eu acredito que Luffy venceria facilmente o Kako. Por mais que ele lute com espadas, Luffy venceu o Rob Lute, que tinha ataques muito mais poderosos e destrutivos. E nesse ponto da história é quando Luffy aprende o seu Gear 2 e o seu Gear 3. Então ele está muito mais forte aqui, e poderia vencer o Kako com essas habilidades facilmente. Ryuma. Ao longo da sua jornada, Zoro teve a oportunidade de lutar contra o maior espadachim da história, o lendário Shimotsuki Ryuma. Ele não lutou com o verdadeiro Ryuma com toda a sua força, mas lutou contra seu zumbi com a sombra do Brook, o que faz muita diferença, já que os zumbis só conseguem usar as habilidades da sombra que ele possui. Ou seja, aquele zumbi Ryuma não tinha nenhum poder do Ryuma original, tornando ele apenas mais um zumbi qualquer com o corpo de um lendário espadachim. Por isso, não seria problema nenhum para o Luffy o vencer, sendo esse mais um oponente do Zoro que o Luffy provavelmente derrotaria. Bartolomeu Kuma. Em Thriller Bark, após vencer Gecko Moria e o gigante Wars, Luffy acaba desmaiando de cansaço, e justo nesse momento, o Shichibukai Bartolomeu Kuma aparece para vencer a tripulação. Zoro luta contra ele com todas as suas forças restantes, porém não é capaz de vencê-lo. Kuma então faz um desafio. Ele vai embora se o Zoro pegar toda a dor e o sofrimento do corpo do Luffy.
Zoro obviamente aceita e assim então recebe toda a dor e os danos do corpo do Luffy, ficando em um estado deplorável. Se Luffy tivesse acordado nesse momento e tivesse lutado contra Bartolomeu Kuma no lugar do Zoro, o resultado seria o mesmo. Ele seria completamente derrotado, assim como aconteceu em Sabaody. Ryozou. Na Ilha dos Homens-Peixes, os Chapéus de Palha enfrentaram Rod Jones e sua tripulação dos novos piratas Homens-Peixes, e Zoro ficou encarregado do espadachim do bando, o que não é novidade, e esse era Ryozou. Ryozou possuía o estilo de 8 espadas, e foi um grande desafio para o Zoro superar todos os seus ataques e o vencer. Porém, se compararmos com alguns outros inimigos, o Ryozou não é um oponente tão poderoso assim. Então Luffy, que aqui já tinha dominado todos os 3 tipos de Haki, poderia derrotá-lo facilmente. Pika. Como um dos comandantes do Doflamingo, Pika é um dos membros mais poderosos da família Don Quixote. Além disso, ele tem uma fruta que foi um problema gigantesco para os Chapéus de Palha, se o Zoro não tivesse o derrotado. Pika tem a fruta da pedra, que permite ele assimilar seu corpo com pedras, se transformando e ficando muito mais resistente e poderoso. Em Dressrosa, ele se assimilou com uma montanha enorme, ficando gigante, até que Zoro cortou pela metade. Luffy, em questão de poder destrutivo, é tão forte quanto Zoro, e quando se trata de um inimigo gigante que não consegue se desviar, o Luffy poderia facilmente o derrotar com seus socos, que são muito fortes. Além disso, foi em Dressrosa que o Luffy usou seu Gear 4 Bondman pela primeira vez. Então Luffy, com certeza, conseguiria vencer Pika se lutasse contra ele no lugar do Zoro. King. King é o braço direito do Kaido e foi o oponente mais forte que o Zoro já lutou e derrotou até agora. King é da raça Lunariana, e só por isso ele já é muito mais poderoso que muitos personagens da história. A raça Lunariana tem várias habilidades especiais. A primeira delas é criar e controlar o fogo, podendo criar fogos extremamente quentes. Porém, sua segunda habilidade é a mais poderosa delas. Ele possui uma chama nas suas costas que, quando estão acesas, ele ganha uma resistência absurda, que nem mesmo os ataques de Haki do Zoro teve algum efeito. Porém, ele pode escolher apagar essa chama, perdendo a sua resistência, mas ganhando uma velocidade insana em troca. E assim, ele pode ficar trocando entre velocidade e resistência quando quiser. E bom, apesar do King ser o oponente mais forte do Zoro, foi nesse momento da história que o Luffy despertou a sua fruta assumindo a forma Gear 5, o poder que foi capaz de vencer até mesmo Kaido, a criatura mais forte do mundo. Então eu não consigo ver King vencendo Luffy nessa luta. Então King é mais um oponente do Zoro que o Luffy com certeza venceria. E bom galera, esses são todos os oponentes do Zoro que o Luffy venceria ou perderia. É muito interessante ver que cada personagem tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E por mais que um seja mais forte que o outro em certos aspectos, ele é mais fraco em outros. Como por exemplo, o Luffy é fraco contra lâminas, o que é a principal especialidade do Zoro. Isso que cria toda essa diversidade em One Piece. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, que isso realmente ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Mas então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.